ou difícil essa numerosa multidão regressarem, para suas casas, devido à distância, a forma como eles se locomoveram, saíram de suas aldeias, casas, cidades, para exclusivamente estarem pautados debaixo de algo que somente Jesus poderia oferecer para eles, que é anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Parece coincidência, mas essa regra, principalmente partindo de quem vai exercer tais ações, ela é saudável porque antes da cura é anunciado o reino. Depois de anunciar o reino de Deus, Jesus vai efetuar algumas curas. E a noite se aproxima, os discípulos sabem muito bem que no período da noite eles teriam dificuldades de encontrar algum ambiente ou algum lugar para adquirir algo para comer. E os discípulos vão falar com Jesus, e Jesus, já sabendo de tudo que haveria de fazer, vai experimentá-los, dizendo: dai-vos vocês alguma coisa para eles comerem. E dentro dessa vontade absoluta de Jesus, mesmo Jesus experimentando-os, a Bíblia vai dizer que 2 discípulos se destacam. Um é Filipe, porque Filipe entende que 200 denários é impossível alimentar uma grande multidão. E André, que encontra um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só que André, ao achar um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, para ele também é algo impossível, porque ele vai dizer: o que é isto para tantos? Então entendemos que 200 denários, valores, não seria possível comprar algo para alimentar uma grande multidão. E André entende que 5 pães e 2 peixinhos também não é suficiente para alimentar uma grande multidão que estava ali, ou esteve, para ouvir sobre o reino e muitos serem ministrados. Só que tudo muda quando esses 5 pães e 2 peixinhos vêm parar na mão de Jesus. Não é Jesus que foi atrás do rapaz, não é Jesus que vai expor 200 denários, é Filipe que expõe que 200 denários não é possível. E lógico que 200 denários não é possível. E é André que vai apresentar um rapaz, só que esse rapaz foi encontrado. E todos nós sabemos que 5 pães e 2 peixinhos é impossível alimentar uma multidão. Imagine para nós aqui, né? Tem pessoas aqui que comem muito, outros comem pouco. Mas a verdade é que esse rapaz, mesmo na sua consciência, que 5 pães e 2 peixinhos é impossível alimentar uma grande multidão, ou uma numerosa multidão, ele não é egoísta, mas ele tem coragem de se revelar quem ele é e o que ele tem. Porque o grande problema da vida dos discípulos em pauta é que eles têm problema com o que têm. Só que esse rapaz não tem problema com o que ele tem, e muito menos com quem ele é. E quem ele é? Um rapaz. E o que ele tem? 5 pães e 2 peixinhos. E quando olhamos para a perspectiva do reino, das doutrinas de Jesus, nós percebemos uma grande verdade. Qual? É possível revelarmos como quem somos e o que temos, para benefício daqueles que não têm. Porque quando vem parar na mão de Jesus, Jesus dá graça ao Pai, vai reparte com os discípulos, discípulo com o povo, todos comeram, todos, ao ponto de sobrar 12 cestos cheios de pães. Você percebeu que tudo muda? Tudo muda quando aquilo que está na minha mão é pouco.
Tudo se torna possível quando o que está na minha mão vai parar na mão de Jesus. A priori, não há problema nenhum nós revelarmos o que temos, ou revelarmos quem somos. Mas se entendemos que quem somos e o que temos na mão de Jesus é suficiente para benefício de todos, nós já percebemos uma grande verdade. Qual? Jesus não somente alimentou a multidão, mas também encheu os cestos dos discípulos que estavam vazios. Porque é fácil eu olhar para o seu cesto e dizer que é pouco, mas eu não tenho nada. É fácil eu considerar que o 200 denários é impossível alimentar uma multidão, mas eu não tenho perspectiva que ele pode fazer alguma coisa. Mas se apresentar quem é e apresentar o que tem, já é suficiente para um grande milagre vindo por intermédio da mão de Jesus. Então, quando olhamos para isso, nós percebemos o propósito do reino sendo revelado. E qual é o propósito do reino? Jesus instruiu, Jesus curou, mas não permitiu que nenhum deles voltassem para suas casas sem se alimentar. E quando olhamos para isso, nós enquadramos isso no nosso contexto devocional. Por quê? Porque muito mais do que nos instruir pela palavra, Deus também tem prazer em encher os nossos cestos. Deus não é um Deus que somente quer que venhamos aqui e preenchemos os nossos cestos vazios e voltamos para casa sem a instrução da proposta do reino. Mas Ele é um Deus que nos revela o propósito do reino, mas é um Deus que está preocupado como eu vou me vestir, o que eu vou comer, onde eu vou morar e como minha família está. Pode dizer uma coisa para você? Deus nessa noite vai nos instruir, mas Deus também está interessado em suprir a sua casa e preencher a sua despensa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu repouso, estabelecer princípios de provisão para dentro da sua casa. Por quê? Porque o pouco na perspectiva de quem não tem nada é insuficiente, mas o pouco na mão de quem sabe quem é e o pouco na mão de quem tem coragem de se revelar perante Ele é o suficiente para o milagre acontecer para todos. Só que nós estamos falando de dois grupos, discípulos e multidão. Todos se alimentaram.